Oi, gente. Pois é, o Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, que não é uma figura que eu tenha muita simpatia, não, disse o óbvio em relação ao Arthur Lira, que ele não é a melhor opção porque ele está sendo investigado em dois casos de corrupção absolutamente gravíssimas as acusações. Eu vou trazer aqui os detalhes. Obviamente que a acusação é diferente de condenação, mas enfim, são suspeitas muito graves que ele não seria a melhor alternativa, inclusive porque se ele for considerado, se ele se tornar réu nesses processos, ele não poderia, nessa eventualidade, assumir a presidência da República caso o Bolsonaro e o Hamilton Mourão, por algum motivo, não estivessem disponíveis, né? O que mostra a situação atual do Brasil, não é? E a situação atual do Congresso brasileiro. E se você estivesse perguntando quais são as acusações que pesam sobre Lira, elas são as seguintes. Uma das acusações é por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, Lira recebeu uma propina de R$ 106 mil do então presidente do SBTU, que é a SBTU, Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, o tal do Francisco Colombo, que buscava apoio político para se manter no cargo. Né? Os repasses teriam ocorrido em fevereiro de 2012. O dinheiro foi apreendido no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Sabe com quem estava o dinheiro? Um assessor parlamentar do Lira. Ele tentou embarcar para Brasília com o valor escondido nas roupas e com a passagem paga pelo deputado. O que esse povo fica botando dinheiro na roupa ou até em outros lugares que eu não vou querer me lembrar, mas enfim, vocês conhecem os episódios, né? À época, a defesa do deputado afirmou que faltavam provas ou fatos para corroborar as acusações. Eu acho que ter o assessor preso com R$ 106 mil e com passagem paga pelo Lira é uma evidência meio forte, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas enfim. O Lira também está acusado por organização criminosa no quadrilhão do PP. De acordo com o Ministério Público Federal, ele teria participado de esquema de desvios que perdurou por cerca de uma década, causando prejuízo de 29 bilhões à Petrobras. Ao se tornar réu, Lira disse que a acusação é fundada na declaração de um delator que tem inimizade notória com o delatado, sem qualquer outro indício ou prova, o que será demonstrado durante a instrução. Né? Aí o Luiz Fux, né, na entrevista, diz que ele, se ele for considerado réu de forma definitiva, ele ficaria impedido e tal. E o Lira também já foi acusado pelo Ministério Público Federal de ter um esquema de rachadinha. Sim, aquele esquema que o deputado o político ganha parte dos salários dos assessores, né? Ele embolsa os salários dos assessores, né? Não tem nenhuma novidade, nada de muito especial no que disse o Fux, é o óbvio, né? Obviamente que uma pessoa que tem essas acusações pesando sobre ele, o esquema de rachadinha, ele foi absolvido por falta de provas em Alagoas. Uma pessoa que tem essas acusações pesando sobre ele, esses processos correndo no Supremo, não deveria, em condições normais de temperatura e pressão, assumir a presidência da Câmara, não é? Só que nós não estamos em condições normais de temperatura e pressão. Nós estamos em condições de domínio, aliás, que já é longo, né? E influencia o governo já há bastante tempo, do Centrão. E o Lira é um autêntico representante do Centrão. Aliás, você consegue imaginar que um representante do Centrão seria indicado para a presidência se não tivesse suspeitas, pelo menos, desse tipo de atividade? É difícil imaginar, né? Em geral, o pessoal do Centrão, com raras exceções, são pessoas justamente investigadas por crimes desse tipo. E se não são investigados ainda, é porque o pessoal da investigação acho que não deve ter fuçado o suficiente. Né? Porque a quantidade de casos que o Centrão se envolve. A prática deles fisiológica é essa, é a prática da propina, é a prática dos favorecimentos, é a prática dos desvios de recursos, não é? E é verdadeiramente irônico que os bolsonaristas digam que votaram em Bolsonaro por causa do combate à corrupção,
estando eles agora apoiando alguém como Lira, e o próprio Bolsonaro, que a família, o esquema de rachadinha da família é amplamente conhecido pela população brasileira, mas que desde o episódio da Val do Açaí, a gente já sabia que dali a gente ia encontrar muitos outros casos, porque quando você faz má versação do dinheiro público, né, quando você usa o dinheiro público para poder pagar funcionários de forma irregular, as funcionários fantasmas, você faz isso com um funcionário, você faz isso com outras coisas, a pessoa não tem limites, né? A gente sabia que a gente iria encontrar outros episódios desse tipo em relação aos Bolsonaros. E em relação ao Lira, sinceramente não tem nenhuma surpresa que essas investigações estejam e que ele esteja sendo acusado desses crimes, né? Resta saber agora se, o que é muito difícil num país como o Brasil, lamentavelmente, se essas investigações vão resultar em algum tipo de punição, né? Se vão resultar em algum tipo de... E se vão conseguir, de fato, condenar, né? Porque o Brasil, especialmente pós-Bolsonaro, se tornou um Brasil de muita impunidade. Ele já era um Brasil de relativa impunidade antes, né? Mas quem cresceu se apoiando no lavajatismo, que a gente sabe tinha objetivos políticos, né? Tinha objetivos políticos claros, né? E financeiros das pessoas envolvidas, né? Uma vez assumindo, terminou por interromper e reduzir essas operações. E agora o presidente da Câmara, apoiado pelo Bolsonaro, é alguém que tem essas acusações pairando sobre ele, né? Enfim, nenhuma surpresa, né? Eu quero dizer para vocês que, e eu quero pedir para vocês divulgarem o curso que eu estou oferecendo sobre Bourdieu e dizer para vocês que eu vou fazer 2 vídeos de divulgação do curso, então não estranhem esses vídeos aparecendo, um mais curtinho, não é? De uns 2 minutos, que eu peço que vocês compartilhem 2 minutos ou 2 minutos e meio, compartilhem em WhatsApp, Facebook, Twitter, nas suas redes sociais, né? E um outro um pouco mais longo que eu devo soltar mais para o meio da semana, que eu estou usando uma outra estratégia de divulgação do curso, né? E vocês podem até fazer uma divulgação direcionada do curso, ou seja, se vocês conhecem uma pessoa, um amigo, um conhecido que tem interesse em ciências humanas e que gostaria de se apropriar do referencial teórico de Bourdieu, você fazer uma divulgação direcionada para essa pessoa, eu agradeceria muito se vocês pudessem fazer isso também, não é? Seria uma coisa bem legal. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz aqui no canal, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe, que ajuda muito a gente aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu sei, gente, que é difícil nesse momento aguentar esse estado de coisas, mas a gente precisa conhecer a realidade e lutar. Não desistam de lutar. Existiram na história, eu falo como historiador, momentos ainda mais complicados do que esse que nós vivemos. E com muita luta e com perseverança, essas figuras neofascistas foram derrotadas. Se o fascismo foi derrotado no passado, o neofascismo pode ser derrotado no presente. Por isso eu peço para vocês para não esmorecerem e saibam que tem um aliado aqui na Nova Máquina do Tempo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.